Ô Edu Panzi, dado o momento desse segundo tempo, já mais pro fim do jogo, você citava os erros do Atlético com a bola no pé. O Atlético erra muito com a bola no pé. Por que isso tem acontecido na sua avaliação? Como que isso tem afetado o jogo do Galo, Edu? Eu acho que tem muito de ansiedade, né? É nítido a melhor evolução do Atlético sob comando do Barba, mas ele já falou isso em algumas coletivas, né? Às vezes uma pressa por conta da pressão, da ansiedade em terminar a jogada, sendo que não precisa. E o Atlético acaba matando alguns contra-ataques, alguns bons ataques por conta dessa ansiedade. Agora, Pedro, o Atlético começa o jogo com a escalação com Igor Gomes e Bernard, e que antes da partida eu falei que não seria a minha escalação, até entendo como um controle de carga com outros atletas. Se o Coelho terminou o jogo, o próprio Renier, ele fez as alterações, o Minda entrou muito bem, Cassierra quase marcou gol. Mas a derrota do Atlético não tem em nada a ver com a escalação ou com o Igor Gomes e Bernard desde o início. Pelo contrário, o primeiro tempo do Atlético não foi ruim. Com Bernard e Igor Gomes em campo, o Atlético criou o suficiente para ter empatado ou vencido o Fluminense no primeiro tempo. As melhores chances foram do Atlético, inclusive antes do gol do Fluminense. Aliás, o Fluminense teve uma grande chance. As outras com chutes de fora da área. O Atlético perdeu o gol com o Hulk, com o Preciado, um gol incrível com o Alan Franco. Teve a chance do Vitor Hugo, que o Fábio fez uma boa defesa. Isso com Igor Gomes e Bernard, o time se defendendo bem. Falhou no gol. E quem falhou não foi Igor Gomes e nem Bernard. A falha começa com o Lodi na esquerda e termina com o Roman dentro da área. E seria as escolhas da maioria. Aliás, inclusive a minha. Falei durante a semana. O Lodi é obviamente no meu time e eu continuaria com o Roman com mais um zagueiro. Como ele fez com o Juan. E no segundo tempo ele faz as alterações. Aí ele tira o Igor Gomes, o próprio Bernard. O time na reta final produz, cara. Produz o suficiente para empatar ou virar o jogo. Mas não conseguiu. O Freitas ou o Gemes, um dos dois, me tira uma bola em cima da linha. Acho que foi o Gemes, né? E o Renier perde um gol feito. No último lance do jogo, claro que tem o mérito do Fábio, mas perde um gol feito. O que o Barba fez que eu não faria, além dessa escalação inicial que eu acho que em nada influenciou, não teve nenhum problema negativo o Igor Gomes e o Bernard, vou deixar isso claro. Eu teria tirado o Hulk no segundo tempo para entrar com o Renier nesse time. Mas ele deixou o Hulk ok, e o time produziu o suficiente para empatar ou virar. Então, cara, você não fazer as mesmas escolhas do treinador, e é que eu teria feito escolhas diferentes, não quer dizer que ele tenha errado. O Atlético não ganhou do Fluminense hoje no Maracanã, ou o Atlético perdeu o jogo, poderia ter empatado também, por culpa única e exclusiva dos jogadores em campo. Por responsabilidade do Lodi e do Roman no gol do Fluminense, e por responsabilidade do Franco, do Hulk, do Preciado, do Renier, dos gols que eles perderam. Eu não vou nem responsabilizar o Cassierra, porque ele finalizou, a bola ia entrar, aí é mérito, é competência do zagueiro do Fluminense que estava bem colocado. O que pode fazer o treinador se ele monta um time que cria pro Franco cabecear dentro da área sem goleiro, cabecear para fora, pro Hulk pegar uma bola, pega na entrada da área, só que cai na direita dele, ele dá um chute cruzado, a bola nem no gol vai, no rebote o Preciado joga na lua. O que culpa tem o treinador se no segundo tempo o zagueiro do Fluminense tirou uma bola em cima da linha e o Renier me pede um gol dentro da pequena área? O time produziu. O Atlético faz força para produzir? Faz. Mas está numa evolução, está numa remontada. O Atlético faz força para defender? Muito menos do que fazia. Quantas chances reais o Fluminense teve no jogo de hoje? Quantas? Uma, numa falha do zagueiro do Atlético e do lateral esquerdo. Um trem chispando. E aí você pega outros jogos do Atlético. Quantas oportunidades o Atlético deu a adversários? Inclusive com o Barba, contra o Inter aqui na Arena MRV. Então dá para ver evolução no sistema defensivo em termos de organização, dá para ver evolução no sistema ofensivo, na parte de criação, criou, mas a incompetência é gritante em campo, cara. Hoje o Atlético perdeu, não empatou ou não venceu por responsabilidade, para mim, única e exclusiva de quem calça chuteira, meião, calção e camisa do Atlético. Incompetentes na hora de finalizar e dois incompetentes na hora de defender, porque o Fluminense teve uma chance e aproveitou muito bem. Competência do Castilho, evidente. Vimos 14-14 nas finalizações, mas dá para identificar, né, que o Fluminense foi bem mais efetivo na hora de encontrar essas chances no primeiro do que no segundo tempo.
Em relação às substituições feitas pelo técnico Eduardo Domingues, vamos listá-las aqui por ordem que elas aconteceram. Olha só, o Atlético começa a mexer no time aos 15 minutos, ou cerca disso, né? Na etapa final, ele tira o Ivan Roman, coloca o Coelho, tira um dos 3 zagueiros, né? Tira o Igor Gomes, coloca o Cassierra, Edu, Ivan Roman e Igor Gomes. Naquela altura ali, ele começava a mexer na estrutura tática do time. E tira um jogador, o Igor Gomes, que não vinha bem, né? Eu já teria tirado um zagueiro no intervalo, né? Falei isso na transmissão da Itatiaia, o Roman, que estava amarelado, mas ele volta. Porque o comportamento do Atlético não foi ruim, Pedro, no primeiro tempo. Então ele volta, ele dá mais uma oportunidade para a turma, pelo menos 10, 15 minutos. Não dá certo, o jogo estava ficando confortável para o Fluminense. Aí ele faz as alterações. O Atlético que no segundo tempo, acho que o primeiro tempo do Galo foi até melhor do que o segundo, e o primeiro tempo teve Igor Gomes e Bernard, tá, gente? O Atlético só foi produzir no segundo tempo na reta final, tanto que o Zubel Dias só faz as alterações no final, né? O time do Fluminense já estava pregado. Isso, né? Ele já faz 4 alterações de uma vez, porque o Fluminense estava sofrendo, o Atlético estava chegando, criando boas oportunidades. O Barba tornou o time mais ofensivo, mas ainda assim o Galo estava tendo dificuldade, mas conseguiu criar, cara. Pelo menos duas no segundo tempo, claríssimas para empatar e quem sabe até virar. As melhores chances do primeiro tempo foram do Atlético e do segundo tempo do Atlético. Você pega os sites de estatísticas, que você citou aí, 14 finalizações para cada lado, mas as grandes chances, 4-1 pro Atlético. As grandes chances do jogo, o Atlético foram 4 e uma do Fluminense. Tem ali os gols esperados, né? É uma métrica que é feita de XG, gols esperados. As chances que você cria e que eram para ter sido gol, o Atlético foi 1,70, o Fluminense foi 0,7. O Atlético foi melhor que o Fluminense, gente. O Atlético fez um jogo melhor que o Fluminense, estava todo mundo apavorado com esse jogo, no Maracanã, porque o Atlético vem sendo um visitante ruim, mas fato é que o jogo do Atlético não foi ruim. O Atlético foi incompetente, ponto. Futebol tem disso. Hoje o Atlético não saiu com o resultado melhor do Maracanã por responsabilidade dos jogadores. Na hora de decidir lá na frente e na hora de defender em um lance lá atrás, porque o comportamento do restante foi ok, cara. Então não dá para responsabilizar as escalações de Igor Gomes e Bernard, e nada influenciaram no resultado, bem nada. E nem as alterações. Hoje a responsabilidade, eu repito, aí é claro que é a minha opinião, quem pensar contrária faz parte. Mas a responsabilidade hoje está nos atletas. Os jogadores foram incompetentes nos lances decisivos da partida. O Atlético num jogo em que foi superior ao adversário, ligeiramente, ok, mas criou mais, criou para vencer o jogo, foi incompetente. Isso é futebol, irmão. Se você não guarda a bola, se você cria e não transforma em gol, e o seu adversário, 1, 2 que vai lá faz, acabou, perdeu o jogo. Foi o que aconteceu no Maracanã. Ainda deu tempo dele colocar o Scarpa e o Alan Minda, saíram Bernard e Vitor Hugo, e o Reinier entrou no lugar do Preciado. Esse aí já no finalzinho teve a chance mais clara, cara a cara com o Fábio, bateu e foi cercado ali na hora pelo goleiro do Fluminense. E a gente falava, né, dessa questão de chances claras, né, as chances de gol, quantas chances são necessárias para transformar em gol. Te preocupa no geral o aproveitamento ofensivo do Galo? Ou foi uma coisa mais pontual do jogo de hoje? Não, me preocupa muito. Me preocupa muito. Eu imagino que preocupe ao Barba, preocupava o Sampaoli. Lembra contundência? É verdade. Hoje faltou contundência. Se fosse o Sampaoli na coletiva, ele ia falar essa palavra 315 vezes. É o que tem faltado, cara. O trabalho do treinador, evidentemente, é fazer o time ser organizado defensivamente e criar boas oportunidades lá na frente. Hoje o Atlético foi assim, organizado defensivamente, criou boas oportunidades lá na frente. Gente, o Atlético jogou contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense faz um início de temporada muito forte. É a 4ª vitória do Fluminense como mandante em 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas hoje ele venceu um time que foi melhor. Venceu o Atlético que jogou melhor que o Fluminense. Ligeiramente melhor? Sim. As melhores chances da partida foram do Atlético, mas o Atlético foi incompetente. E o Atlético tem sido incompetente. Os jogadores do Galo, do ataque, eles têm sido sistematicamente incompetentes. Na hora de finalizar, na hora do último passe. Hoje até nem tanto do último passe, né? O último passe do Coelho pro Reinier foi excelente. O último passe do Minda pro Hulk foi excelente. O último passe do Hulk pro Franco foi excelente. Mas os caras perderam os gols feitos. O último passe do Canóbio pro Castilho foi excelente. Ele fez. Ponto. Qual outra chance dentro da área ali que o Everson teve que fazer uma grande defesa, que algum jogador do Atlético tirou em cima da linha? Nenhuma.
porque a defesa estava bem postada, estava bem organizada. No lance do gol, erros individuais. Lodi na esquerda, Roman, Pandinha dentro da área, muito fraco na hora de marcar, comeu mosca, fez um grande jogo aqui contra o São Paulo. E hoje não fez um jogo ruim, mas falhou no lance capital, no gol do Fluminense. Então faltou o ataque do Atlético ser contundente, transformar as chances que criou, e criou, em gols. O Fluminense transformou as chances que criou, foram menos, mas na maior delas em gol, e venceu o jogo por 1-0. A prefeitura está cuidando de quem é o... Sua análise, Caixa, dessa derrota do Galo pro Fluminense aí hoje. Quando o Atlético perde o gol com o Franco, que dá uma cabeçada sozinho, para fora, ele o gol, no momento em que o jogo tá 0-0, a gente já sabe que isso vai custar caro no final da partida. Porque um jogo desse é decidido nos detalhes. E aí no 0-0 o Atlético perde o gol, e depois no 0-0, um erro do Ivan Roman, ele nem sobe para disputar a cabeçada com o atacante Castilho do Fluminense. Ele vem marcando por baixo, tentando se agarrar no jogador. Foi muito bem no último jogo contra o São Paulo, o Ivan Roman, mas é jovem, vai oscilar entre bons e maus momentos, né? Ainda mais numa posição tão difícil que é de ser zagueiro. O Atlético toma o gol ali, no detalhe. Depois do primeiro tempo continua jogando bem. Tem chances de gol no primeiro tempo. Volta o segundo tempo, pior do que tinha encerrado o primeiro, com poucas chances. 30, 35 minutos, a gente falava, o Atlético não chegou nenhuma vez. Mexidas do time, o Atlético reaparece da grande área, ora com o Coelho, ora com o Cassierra, que faz um chute. Tem uma grande defesa do Fábio no finalzinho, no chute do Renier. O Cassierra chuta também, o zagueiro tira quase que em cima da linha. E o Atlético, apesar de ter feito uma boa partida, é nítida a evolução do Atlético. O time está melhorando, sim, com o Domingues, mas mais uma vez erra gols, perde as suas oportunidades e acaba sendo derrotado. Ainda um ajuste ou outro em alguns jogadores, em vários jogadores, aquele um pouquinho mais está precisando no Atlético, mas principalmente acertar a pontaria. Mas como conjunto o time tem evoluído. Mas o Fluminense não fez nada de extraordinário nos 90 minutos jogou muito mais que o Atlético. Não, foi um jogo até equilibrado, mas fez o gol no erro do Atlético. E o Franco devolveu o erro pro outro lado e o Atlético perde o jogo. Valeu, Caixa. Bom descanso, bom retorno para você. Só para reforçar algo que eu acho que vai ser tema dos debates e das cobranças. Igor Gomes e Bernard. Antes do jogo, eu não teria começado com os dois. Entendo que eles iniciaram por controle de carga. Ponto. Igor Gomes e Bernard durante o jogo em nada influenciaram na derrota do Atlético. Não comprometeram defensivamente, o time criou com os dois em campo, e quando foram substituídos, o time até criou menos, sofreu pouco também defensivamente, então não seriam as minhas escolhas. Quero saber os motivos pelos quais o Barba fez essa escolha, mas eu repito, os dois não influenciaram negativamente em nada no jogo, não fizeram nada a mais que outros que estavam em campo, bem ou mal, na partida. Então que fique claro isso, né? Porque eu sei que vai ser tema e talvez até apontamento da responsabilidade da derrota do Atlético. Para mim não passa por esses dois jogadores. Vou repetir, para mim a derrota do Atlético no Maracanã hoje passa pela incompetência nas finalizações, pela incompetência no lance do gol do Fluminense, a incompetência do campo. Hulk teve 3 finalizações no jogo, uma no gol, um chute bloqueado, 2 grandes chances desperdiçadas. Em termos de passes, foram 4 cruzamentos tentados, apenas um certo, 13 passes de 20. Ele acertou 65% para o Hulk, desses 20, 14 no campo adversário, com 8 sendo acertados no campo do adversário. Mas eu queria trazer aqui o levantamento da minutagem, né? Desde a semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, chegada do Eduardo Domingues. Ele joga os 120 minutos, depois bate pênalti. Joga os 90 contra Cruzeiro e Inter, joga por 32 minutos lá em Salvador contra o Vitória, ele entra no segundo tempo aos 13 minutos
e vem de 90 minutos contra São Paulo na quarta-feira e contra Fluminense no sábado, Edu. Mas assim, eu entendo o tamanho do Hulk. Falei hoje mais cedo no Rádio Esporte, estávamos juntos, né? Sim. O Hulk, ele tem jogado muito mais pelo passado dele, pelo que ele representa com a camisa do Atlético, do que pelo momento, Pedro. O Hulk está a léguas de distância daquilo que ele já entregou com a camisa do Galo. O Barba está chegando agora. Ele confia muito no poder de decisão do Hulk, no tamanho, na representatividade do Hulk. Isso tem ficado claro para mim. Em vários jogos do Atlético eu teria tirado o Hulk, o Barba não tira. Em alguns jogos do Atlético eu não teria escalado o Hulk, o Barba escala. Eu respeito a escolha dele, tá chegando agora. E talvez ele esteja até certo. Mas fato é que o momento do Hulk não é bom, cara. Não é bom, o Hulk não tem sido decisivo, não tem sido um diferencial no time do Atlético. Para mim não faz por merecer tanta confiança. Mas eu vou repetir, não estou aqui questionando o treinador do Atlético, estou fazendo uma observação, até porque o treinador acabou de chegar e não vai ser da minha boca que vai começar a chover crítica no técnico. Pelo contrário, tá nítida a evolução do Atlético sob o comando do Barba. Hoje o Atlético é um time que defende muito melhor do que defendia antes. Ainda sofre seus gols idiotas como sofreu hoje. Mas a idiotice foi do campo, dos atletas, e não de um sistema defensivo exposto, de um time espaçado. Isso não tem acontecido. Raramente. Vai acontecer? Vai. Porque ainda está em evolução, em formação. A turma ainda está entendendo o que o Barba quer. Acho que essa semana aí de data FIFA, esses 10 dias vão ser fundamentais para um melhor entendimento. Com poucas sessões de treino, o Atlético já mostrou evolução. Mas fato é que você me perguntou sobre o Hulk, comigo ele não teria tanto cartaz. Futebol é esporte coletivo. Parcela de culpa. Exato. Eu não individualizo o problema no futebol. Se tem 11 caras em campo, você apontar dedo para um é uma tremenda de uma covardia. Eu só tô analisando o Hulk que eu já vi e o Hulk que eu vejo hoje. Comigo ele não teria o cartaz que ele tem. Teve com o Sampaoli, tá? Não vai jogar com o Sampaoli. Era titular absoluto. Não saiu do time por nada. Aí chegou agora o Barba, tá dando minutos pro Hulk, tá jogando. Joga como centroavante, joga como ponta de lança, mais liberdade. Só que essa maior liberdade pro Hulk, ele tá errando mais, cara. Quanto mais ele pega na bola, mais erros ele comete. Eu acredito que o Hulk possa evoluir, claro que eu acredito, cara, é o Hulk. Quem sou eu pra duvidar da capacidade desse cara? Mas o momento é esse. O Hulk hoje tem 5 gols na temporada, 3 contra o Itabirito. Decidiu um clássico, é verdade, fez um golaço contra o Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Estadual, mas Pedro Abílio, o Hulk já fez muito mais, né? O Hulk pode muito mais, não sei se pode agora. Acredito que pode agora sim, mesmo já com a idade mais avançada, com tempo de carreira, eu acredito que o Hulk possa entregar muito mais. Passa também pelo coletivo. O ataque do Atlético pode entregar mais. O Coelho pode entregar mais. O Reinier, o Cassierra, o Minda, que entrou muito bem hoje. O Scarpa. Não vou jogar a responsabilidade no Hulk. É apenas uma crítica pontual. Fala, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal, né? Infelizmente não levamos essa vitória. O Galo perdeu de 1-0 pro Fluminense no Maracanã. Já peço de vocês aí o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião. Fique à vontade. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? Esse canal traz notícia todos os dias do Galão aqui, do Galão. E pós-jogo para vocês sempre ficar bem informado aí, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, o que tá rolando, né? As notícias da hora aí. Fiquem à vontade aí, deixa o like para dar aquela força pro canal. Fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, verifique se você tá inscrito, deixa o like, compartilhe o vídeo com os amigos, isso ajuda demais o canal. E deixe sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Nós olhamos todos os comentários, tá? E nós agradecemos a todos a participação de vocês, porque com isso o canal tem crescido cada vez mais e a gente tem muito a agradecer. Muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês. Mais tarde nós voltamos e trazemos mais notícia para vocês. Bom, forte abraço, massa. Tamo junto. Valeu.